É ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja estranho. Seja você. Bem-vindos ao Deite Onde Vão, um podcast onde nós te ensinamos como o minimalismo pode trazer saúde nas suas finanças, no seu relacionamento e no seu espaço físico. Hoje tem conosco aqui uma convidada muito especial. Nós vamos falar sobre adolescência, pré-adolescência. Vânia, muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui. Olá, meninas. Olá, Carol. Olá. Vânia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada Bem-vinda, pelo Vânia. convite, pela oportunidade. Eu Grande desde já prazer. peço desculpa, pessoal, pela voz. Nós estamos eu e meio Grazi, resfriadas. um pouco resfriadas, sinusite atacada, mas a gente não poderia deixar de gravar por isso. Então, assim, eu vou ficar mais quietinha e vocês mandam ver aí nas perguntas, nos tira dúvida. O pessoal que tá com a gente também pode mandar suas dúvidas. Vânia, se apresente pra gente. Fiquei sabendo que você tá chegando da Europa, trazendo bastante novidade Que aí, legal. coisa boa. Recentemente eu fui dar um curso. Eu sou psicóloga, né? Já trabalho em Pouso Alegre há bastante tempo, formada na Unifenas. Minha área de trabalho é especialmente a clínica. Já trabalhei em outras áreas. Hoje o enfoque é clínico, atendimento primordialmente de adolescentes, adultos, casais e famílias, né? Tenho especialidade em clínica, educação e sexualidade. E gosto muito dessas oportunidades de troca, de conversa, de agregar valor. Acho que é importante que a gente possa contribuir com as famílias com temas tão desafiadores, né? Sim, E, gente, uma curiosidade. A Vânia é uma amiga pessoal, assim, incrível. E ela me socorre em todos os meus perrengues, sabe? Sabe essas crises que nós mães damos, sabe? Aí as minhas crises são com a Vânia. São altos podcasts. Vânia, me ajuda, o que eu faço nisso, naquilo? E aí, quando nós resolvemos gravar o podcast, eu falei, gente, a Vânia tem que ir lá. As pessoas precisam ouvir o que eu ouço, né? E aí a gente começou a trazer temas. Aí o primeiro tema não deu, porque aí a Vânia ia para a Europa. O segundo, ela ainda não voltou da Europa. E aí fomos, né? Mas assim, Vânia, primeiro agradecer por você estar aqui. Para mim é um prazer muito grande, acho que as meninas igualmente. Te parabenizar pela forma com que você tem se desenvolvido profissionalmente, né? A gente que acompanha cada dia um livro publicado, e aí esse ápice aí de ir para a Europa para dar palestras e cursos, eu fiquei extremamente orgulhosa e feliz, né? E falando dos desafios da pré-adolescência, qual que você diria hoje seu maior desafio para os pais de pré-adolescentes? Primeiro, eu penso que a gente precisa relembrar um pouco a nossa adolescência, né? Eu escuto muitos pais dizerem que a adolescência de hoje não se compara nem um pouco à nossa adolescência, mas a gente tem que entender que cada fase tem os seus desafios próprios, né? Então, nós tivemos uma adolescência livre das tecnologias, celulares e tudo mais, mas tínhamos outros desafios, né? Agora, pensar que hoje pais de adolescentes precisam entender que essa fase foi complicada para eles em alguns aspectos, mas é hoje para os seus filhos em aspectos bem mais distintos, né? Porque hoje a gente fala de uma pré-adolescência que começa com 9 anos de idade, né? Então, a OMS vai falar de uma pré-adolescência que vai dos 9 anos até por volta dos 14 anos. E 9 anos para a gente ainda está convicto de que tem uma criança em casa. Sim, né? sim. E temos, só que é uma criança em transição. E aí os desafios já começam hoje muito precocemente. Pela exposição que eles têm, por nível de conhecimento que eles têm, pelo acesso à informação. Então, hoje os pais, eles são mais desafiados precocemente do que antes. Se antes a gente pensava numa adolescência dos 13, 14 anos, hoje com 9 anos eu já escuto os pais se queixarem de mudanças de comportamento, mudanças de humor e uma série de coisas que são típicas dessa fase, né? E aí a gente vai entender que aos 9 anos já começa o luto da infância, né? E os pais precisam estar muito atentos para fazer o acolhimento que é necessário dessa fase do luto da infância. E esse processo de luto, ele é real, né? Real. Vânia? Eu E é penso doloroso. que tem doloroso, ambivalente, contraditório. Eu percebo que tem o luto da criança e tem o luto da família, né? Acho que o primeiro luto da família é a gente pensar que a gente tem que fazer o luto do filho ideal,
para a gente aceitar e amar o filho real. Uhum. Por quê? Todos nós, como mães, como pais, idealizamos, né? Então, às vezes, aquele pai que ele é fanático por futebol, né? Ele espera que aquele filho menino vai ser jogador, vai pôr na escolinha. O filho cresce e odeia futebol, né? A mãe acha que a filha vai amar fazer o balé que ela não fez. A filha nasce e a filha não gosta de balé, a filha gosta de jogar bola, né? Então, existe um luto que os pais precisam fazer e quanto antes fizerem melhor, que é o luto do filho ideal, né? O meu filho, ele não é tudo o que eu sonhei para mim, ele não vem realizar minhas expectativas, meus sonhos. Ele é um ser humano livre, autônomo, independente, que vem para realizar a história dele. Sim. Então, nós precisamos fazer esse luto, porque a gente fala muito disso para mães atípicas. Só que mães típicas também têm um luto a fazer, né? Também tem o luto do filho ideal. Então, esse é o primeiro luto dos pais. Agora, aos 9 anos, a criança começa a fazer o luto da infância. Que a gente brinca que é como a queda no paraíso, né? Então, tem uma expressão que a doutrina filosófica usa, que é o Rubicão, que eu gosto muito de comentar isso com os pais para entender. A gente não vai ler isso nas teorias de desenvolvimento, mas quando a gente vai ver na antroposofia, em linhas de filosofia, o Rubicão ele faz menção a uma travessia que o imperador Júlio César fez, e essa travessia, ela era definitiva, né? Então, assim, não era possível retornar e ela mudaria definitivamente os rumos do seu império. Então, a gente fala que essa fase dos 9 anos é o Rubicão. É uma travessia que a criança começa a fazer definitiva. Não há como retornar, né? E isso suscita na criança um boom de emoções. Porque dos 9 aos 12 anos, nós fazemos o maior número de conexões neuronais possíveis. Mais do que na primeira infância. Então, pensa, tem um boom cerebral acontecendo, ao mesmo tempo que a criança está fazendo o luto do corpo, ela está fazendo o luto da própria identidade, ela está fazendo o luto da relação com os pais. Porque o adolescente não se relaciona com os pais como a criança se relaciona. Muda tudo, né? Então, a criança está atravessando esses lutos, ela está com muitos estímulos cerebrais acontecendo, muitas conexões se formando, e ela está mal compreendida, porque a adolescência ela é um limbo, né? O que eu vejo? Os pais olham para o filho e falam assim em alguns momentos, você não é criança para fazer isso, né? Em outros momentos, olha para a criança e fala, você pensa que já é um adulto? Né? Então, assim, aquele serzinho, ele não tem lugar no mundo. E ainda queremos que eles nos entendam. Né? E a gente fácil, então, ele tá no limbo, né? Porque, como assim que ele não é criança para algumas coisas, mas ainda não é adulto para outras coisas? Então, o que ele é? Né? Isso para a criança gera um conflito, porque vamos imaginar que tudo que ele conheceu até então era o que dava segurança para ele. Segurança emocional, né? Agora, de repente, e perdendo isso, né? Um exemplo clássico, a troca dos dentes, né? Então, a criança nasce com aqueles dentinhos pequenininhos, bonitinhos, arrumadinhos, né? Aí, quando troca o dente, não vem aqueles dentões, assim? A gente olha e fala, nossa, parece que não é meu filho. Muda a aparência, a fisionomia, e eles também vão percebendo isso. Né? E vão percebendo as mudanças no corpo, vão percebendo, vão se tornando mais críticos, né? Há crianças que nesse momento elas têm uma certa hostilidade com o pai e ficam mais grudadinhos na mãe. Alguns pedem para dormir no quarto da mãe, buscam mais aconchego. O que eles estão buscando? Acolhimento e segurança, né? Então, se a gente consegue oferecer esse acolhimento, essa segurança, a gente estabiliza essa criança para atravessar por essa fase com menor desafio, com menor prejuízo, né? Agora, se nós confrontamos, criticamos, rotulamos, né? Adolescente é assim, adolescência é assim mesmo, a gente transfere para eles uma responsabilidade que eles não têm, né? O aborrecente, né? Eu acho esse termo tão pesado. Sim. Aborrecente, ele já cresce com aquela ideia de que ele nasceu, tá ali para aborrecer mesmo. E assim, o João fez 9 em setembro e eu já comecei a ver algumas mudanças no comportamento dele. As primeiras coisas que eu tenho observado, ele já tá com vergonha do corpo dele para mim. Então ele já não fica mais sem roupa perto de mim, ele tá sempre preocupado com isso, ele já não me deixa mais entrar no banheiro na hora que ele tá tomando banho. Uma outra coisa, eu deixo na escola, a Maria pendura, ela tem 6, pendura no meu pescoço e me enche de beijo, ele desce do carro, é Uber, não é nem a minha mãe, nem te conheço, desce do carro e entra na escola. Na hora de buscar a mesma coisa, ele sai, às vezes ele fala assim, oi mamãe, e entra no carro, mas tem dias que nem oi mamãe não sai. Ela, parece que ela viu assim, a princesa que ela não via há 20 anos, né, quando eu vou buscar ela na escola, ela pendura assim no meu pescoço,
gruda e beija. E eu falei, gente, aí eu comecei a observar. Nossa, mas foi me dando um negócio. Eu falei, olha o João, já me descartando. Perda, né? É um luto, né? É um luto. Aí, gente, ele já não quer mais ir em todo lugar que eu ia, que ele fazia questão de ir. Ah, eu vou na feira, Maria, vou também, vou no mercado, vou também. Não, eu quero ficar em casa. Eu quero ficar jogando com meus amigos. Aí, tem poucos dias que a minha ficha começou a cair. Eu fiquei muito apavorada, porque eu falei, gente, ele tem só 9 anos. Como é que eu vou lidar com isso agora? Sim. Eu acho que essa questão que você falou do luto é a gente acolher esse sentimento, né? Não é fingindo que não está acontecendo nada, não é negando isso que a gente está sentindo que nós vamos resolver a questão. Muito pelo contrário. Eu fui observando, eu percebi esse sentimento em mim e falei, agora eu tenho que acolher isso e aprender a viver com isso. E a minha dúvida agora ele tá em conflito assim com a irmã, porque eles eram muito parceiros, muito pra tudo. E agora ele já tá preferindo mais os amigos. Você é muito menininha. Você é bebezinho. E isso irrita ela. E como lidar com isso, Rony? Com essa diferença, porque é pouca, mas existe, né? Porque eu tenho um de 21. Então, assim, eu já nem trouxe o caso para a mesa, porque a diferença é muito grande. Mas a diferença dos dois é pequena. E eu sei que isso acontece com a Nath também. E com muitas pessoas que estão assistindo a gente, que têm esses filhos com diferença pequena, mas que por menor que seja essa diferença, chega nesse momento da pré-adolescência e adolescência, ela fica forte. Sim. Um quer um programa, o outro quer outro. Como lidar com isso? Sim. Eu acho que a gente, como pais, a gente tem que conhecer muito bem os filhos, né? Nós deveríamos ser especialistas nos nossos filhos, né? Esse é um grande desafio para nós pais. Entender essas diferenças, porque essas diferenças elas sempre vão existir. Na pré-adolescência, eles têm uma necessidade de se mostrarem maiores, mais velhos, né? Então, às vezes, ridicularizar a brincadeira do irmão mais novo, fazer uma piadinha nesse sentido, é como se eles estivessem se autoafirmando, se preparando para os estágios seguintes. Ao mesmo tempo que, inconscientemente, tem uma perda, né? Então, vamos dizer que o teu de 9 anos, ele olha a sua de 6 anos fazendo coisas que ele já fez, mas que ele não se sente à vontade para fazer mais, mas que ele até gostaria de fazer. Então, acho que o desafio nosso como pais é a gente permitir que eles tenham um espaço fluido. O que eu estou chamando de um espaço fluido? Filho, você pode, em alguns momentos, estar jogando com seus amigos, em outros, brincar de uma coisa que você brincava quando era pequeno e está tudo bem, né? Eu me lembro, meu filho devia ter uns 3 anos, 4 anos, já tinha desfraldado faz tempo, e a gente estava limpando uma vez o guarda-roupa e eu achei um pacote de fraldas, aquele último que eu não joguei fora. E aí ele olhou para mim e ele falou assim, mamãe, eu posso pegar uma fralda? Eu posso colocar? Eu falei, pode, você não precisa mais, mas se você quiser, você pode. E aí ele pegou a fralda, ele olhou, ele falou assim, não quero não, só queria saber. Né? Então, assim, às vezes o que eles buscam é a segurança emocional para transitar. Né? Porque aos 9 anos, ele ainda não é um menino de 12, 13, 14, né? Mas ele está nessa transição. Vamos imaginar essa travessia como uma ponte que eles estão atravessando. Só que enquanto eles atravessam essa ponte, vez ou outra, eles dão uma olhadinha para trás. E parece que lá atrás era tão bom, né? Exatamente, E eles lá frente é tão sofrem por incerto. isso. Eles sofrem por porque isso. muitos não querem crescer Não e eles querem, verbalizam que não querem crescer. Né? E vamos imaginar a dor disso, né? Sim. Sim. A minha não quer crescer, ela vai fazer 12 no mês que vem, O meu ela não também. quer. Não quer. Ela fala, eu não quero. Ela se revoltou com o corpo mudando. E aí foi preciso conversar, que é normal, que não tem como evitar. Coisas na vida a gente evita, tem coisas na vida que não são evitáveis, né? Então falamos muito, conversamos muito com ela. E eu falo muito para ela, e aí muito seguindo seus conselhos, né? Da questão da autenticidade. Dela não deixar se influenciar pelo meio. Porque, principalmente nessa idade, eles julgam uns aos outros, né? Sim, Apontam, comparam. comparam. E eu falo Quer para ela. pertencer, né? E começa a Exatamente. mudar pelo outro, não por si, né? Nós estávamos falando nos bastidores da questão do brinquedo de apoio, né? No caso, Sim. a pelúcia. Ela dorme com uma pelúcia. E aí, às vezes, nós vamos em acampamento, nós somos escoteiros. E acampamento escoteiro, ela divide uma barraca com 2. Mas um pouco antes dela fazer essa passagem, ela dormia numa sala com 10, 12. E ela tinha vergonha, mesmo quando ela tinha os seus 9. E foi um trabalho, e hoje ela não tem. Ela não dorme sem, ela ainda não chegou na etapa. Um dia vai, né? Mas ela ainda não chegou. Ela vai lá, pega, abraça, e se eles zoarem,
tá zoado. E ela segue o que barco, bom, segue a vida, bom. é assim. Vamos fazer um pequeno adendo, uma pequena parada aqui para fazer um merchan bem importante pra gente. Sabe por que o merchan é importante, gente? Porque sem nossos patrocinadores, nós não estaríamos aqui. Esse podcast tá legal, vocês estão gostando e a gente gosta de estar aqui, porque nós temos pessoas que estão nos apoiando por trás, né? E uma dessas pessoas é a CH Móveis Planejados. Trabalham com móveis funcionais, planejados, há mais de 8 anos de experiência, design moderno, como diz a Grazi, né, Grazi? Muito, muito dentro daquilo que a gente diz como minimalista. E além do CH Móveis Planejados, nós temos também o app daqui. O app daqui nada mais é do que um aplicativo na palma da sua mão que traduz aquelas páginas amarelinhas, lembram delas? Para facilitar a sua vida. Quem é que nunca precisou de um conserto de uma lava-louça, de uma máquina de lavar e não sabia quem recorrer? Então, hoje, com a facilidade, está na palma da sua mão. Vocês têm logo abaixo o telefone dos nossos patrocinadores, para caso vocês precisem entrar em contato. E, muito mais importante do que isso, venham também nos dar o apoio, ajudar nesse projeto. Nosso telefone está logo abaixo. Agora, nós vamos voltar para o nosso bate-papo com os nossos convidados. Mas foi um trabalho, né? E aí eu fico vendo, Vânia, a questão do rótulo, como que o rótulo pesa muito, principalmente nessa perspectiva, né? E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, porque o rótulo, às vezes a gente rotula sem saber. Porque, não sei vocês, mas acredito eu que todos nós tivemos uma infância muito rotulatória, né? Birrento, você, mãe, né, manhoso demais, chato demais, sei lá. Qual o impacto do rótulo que fazemos, muitas vezes até sem querer, tem, principalmente nessa fase da pré-adolescência. E lembrar que nós pais, nós somos formadores de identidade, né? Então, nós somos espelhos psicológicos dos filhos. Então, os filhos, eles aprendem a se olhar pelo nosso olhar. Eles aprendem a se ver pela forma como a gente vê. Eles aprendem a se nomear como nós nomeamos. Então, se a gente fala que esse filho é preguiçoso, ele vai assumir esse lugar. Se a gente fala que esse filho ele é agitado, ele é inquieto, ele não tem jeito, ele vai assumir esse lugar, né? Então, o desafio para nós é de suspendermos esses rótulos, né? Da gente encorajar muito mais do que a gente criticar. Porque eu acho que a gente nasce, a gente falava agora há pouco também, né? A gente nasce muito ávido para crítica, né? Como nós somos rápidos para a gente criticar, como é fácil criticar, né? Agora, por que a gente não pergunta mais do que a gente afirma, né? Filho, estou percebendo você com esse comportamento, tem alguma coisa que você queira conversar sobre isso? Você gostaria de falar comigo sobre isso? Teve um dia difícil na escola, mas a gente chega e fala, nossa, já chegou o irritadinho, já chegou o nervosinho, já chegou, né? Então, como a gente se antecipa para nomear aspectos que não são definitivos, né? Todos nós temos, as nossas emoções, elas são fluidas, elas são circunstanciais, a gente tem dias bons e dias ruins. Por que a gente pega essas características e a gente coloca na testa do nosso filho, muitas vezes, né? E passa a denominá-lo assim, e a falar dele dessa forma para os outros, na presença dele, inclusive. Sim. Na presença dele, inclusive. O cuidado que a gente tem que ter para que, se falarmos dele, coloquemos aspectos positivos dele, né? A criança, ela vai assumir o lugar que nós a colocarmos, né? Então, a gente precisa separar a criança do comportamento, o sentimento do comportamento. Nós corrigimos comportamento, mas nós acolhemos sentimentos. Essa é uma grande diferença. Isso é muito importante. Né? Então, sentimento é para ser acolhido. Quando eu julgo o sentimento, o que eu estou fazendo com meu filho? Eu estou permitindo que ele desenvolva um sentimento de inadequação. E sentimento de inadequação é sementinha de baixa autoestima, né? Vai proliferar ali uma baixíssima autoestima. Por quê? Porque eu sou inadequado, né? Se os meus sentimentos, eles não podem ser expressos, se eu sou sempre errado em tudo aquilo que eu sinto, então tudo em mim está errado, né? Então nós não podemos julgar quem eu sou. Exatamente, né? Qual é a identidade que você... E mesmo quando ela imagina quem ela é, ela não gosta de quem ela é. Ela não cria uma aceitação por si mesma. Agora, se nós oferecemos para a criança, o pré-adolescente ou adolescente, um espaço para sentir e os ajudamos a expressar isso de maneira respeitosa, né? Sentir raiva, medo, tristeza, chateação, decepção é humano. Emoções nós não escolhemos não sentir, né? O que eles precisam é de um espaço para expressar e de ajuda para desenvolver habilidades sociais nas quais eles possam expressar isso de maneira mais assertiva. Né? Uma coisa que às vezes nós adultos levamos muito tempo para aprender, né? E a gente esquece que o córtex pré-frontal, que começa a desenvolver com 3, 4 anos, ele vai terminar aos 25. Então, por isso a gente tem uma criança, um adolescente impulsivo,
né, reativo, que age por instinto, que não sabe resolver problemas sozinho. Então, olhar para essa criança de 9 anos, até de 18, 20 anos, o adolescente ou o jovem adulto, entender que ele não tem ainda todo o seu desenvolvimento neurológico esperado para que ele tenha total ação sobre as próprias emoções e sentimentos. Né? Então, acho que quando a gente compreende isso, muita coisa ressignifica. Né? Tem uma coisa que eu falo muito para os pais que é assim, a parentalidade, ela não é instintiva. O que significa isso? A gente não nasce sabendo perfeitamente ser pai e mãe. O que é instintivo é a transgeracionalidade. Ou seja, nasceu meu filho, eu sei rapidamente reproduzir o que eu recebi. Isso é transgeracionalidade, não é? Então, do jeito que a minha mãe fez comigo, do jeito que meu pai fez comigo, eu tenho facilidade para reproduzir isso, porque é o modelo que eu tenho. Agora, exercer a parentalidade requer estudo, dedicação, passar tempo com o filho, conhecer a tua criança, conhecer teu adolescente, estudar sobre desenvolvimento, qual é a fase que ele está, isso é normal, não é normal, como é que eu posso lidar com isso, buscar grupos de apoio, buscar orientação profissional. A gente tem hoje N recursos, né? Então a gente não precisa educar por instinto. Até né? o A gente pode perfil aprender. comportamental também, né? Exatamente. É essencial. Porque dentro da própria casa, cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu estilo, o seu comportamento. E a gente faz, gente. A gente compara. Compara. A gente compara. Olha lá, seu irmão, como arrumou a cama bem. Você deixou seu uniforme no banheiro. Olha lá, sua irmã arrumou a lancheira. Você não tirou o potinho da lancheira até agora. Isso é uma comparação. E a gente faz isso. E muitas vezes eu vejo assim, eu tenho um funcionamento, né? Eu penso de um jeito, ajo, e às vezes eu quero que ele aja assim, que ele seja igual. Por exemplo, no quarto, ele é muito bagunceiro. Eu gosto das coisas organizadas e arrumadas, e ele é bagunceiro. E eu vou lá e eu chego e falo isso. Ah, você é bagunceiro, arruma teu quarto. Ele falou, mãe, mas eu gosto do meu quarto assim. Eu gosto com meus carrinhos todos aqui em cima, eu não gosto que tire. Então, às vezes eu fico assim, nossa, não é que tá bagunçado, tá do jeito que ele gosta. Ele se sente bem. O meu fala, não é bagunça, para você é bagunça, para mim é uma bagunça organizada. Então, às vezes a gente quer que seja do jeito que a gente, eu quero o quarto dessa forma, mas é o do quarto do jeito que ele quer, o espaço dele, né? Aí eu comecei a falar assim, fechar os olhos, falei, então tá, é assim, não deixando sujeira, tá bom, mas pelo menos bagunça não, né? Sabe o que eu percebo? A gente foi educado para competir, não para colaborar. Então, as relações entre pais e filhos, muitas vezes, elas se tornam uma relação meio cabo de guerra, sabe? Os dois puxam e para um ganhar, o outro tem que perder. Eu me lembro que os anos todos que eu trabalhei em RH, com desenvolvimento, eu me lembro de um curso que eu fiz há muitos anos de negociação, em que a consultora falava sobre os tipos de negociação. Negociação ganha, perde, perde, perde. E aí, hoje, olhando para as famílias, eu penso assim, se uma pessoa na família tem que perder para outra ganhar, todo mundo perde. Sim. Né? Se para eu ganhar, o meu filho tem que perder, todo mundo está perdendo. Sim. Né? Se para o meu filho ganhar e eu tenho que perder, todo mundo está perdendo. Né? Então, como é que a gente cria em família relações ganha-ganha? Relações em que todo mundo ganha. Né? Por meio de conversas respeitosas, né? Por meio de estabelecimento claro de limites, por meio do envolvimento de todo mundo na solução dos problemas, por meio de escutar todas as pessoas envolvidas e não falar em nome do filho, não dizer que filho não tem palavra, criança não tem querer. Né? Então, assim, quando a gente envolve as pessoas envolvidas e a gente busca soluções justas e juntas, né, a gente tem uma grande chance das soluções serem satisfatórias. Mas se para o meu filho perder e eu que ganho, então quem é que está ganhando? E a construção de um ambiente saudável, né? A base da construção desse ambiente saudável é o ambiente onde você olha para isso. Quem está ganhando, quem está perdendo, essa conversa... a gente tem falado muito aqui, né, dessa comunicação minimalista, mas direta. Sim. Onde você não fica dando clara, né? voltas para falar aquilo que você está sentindo, querendo, precisando, e incluir o filho nisso. Meu irmão se separou recentemente, e aí eu falei com ele, olha, sabe onde que é que os pais mais erram nesse momento? É aquele momento em que vocês acham que criança não entende, não sabe de nada, não percebe nada, e fica fingindo que não aconteceu nada. O que traumatiza a criança não é o que está acontecendo em si, é a maneira como vocês vão conduzir isso.
Então, chama as crianças, conta para eles abertamente, claramente, olha, a gente não tá mais feliz junto, nós vamos nos separar, mas eu vou continuar sendo o papai, ela vai continuar sendo a mamãe, isso não vai mudar, a gente só não vai mais morar na mesma casa, para a criança sentir acolhida e não ficar com aquele medo, com aquela insegurança de que a qualquer momento eu vou ser abandonada por um dos dois. Ou tendo entendimento de, será que eu sou culpado, né? Exatamente, carregar o peso da ele vai criar na cabeça. Exatamente, e é o que acontece com muitas crianças, né? Carrega a culpa desse relacionamento. E você falou uma coisa importante, Carol, porque eu acho que a gente subestima demais a capacidade dos nossos filhos de entenderem as coisas, de Sim. absorverem as coisas. E aí, nessa tentativa de poupar, a gente gera uma insegurança absurda, né? Sim. Porque filho precisa de previsibilidade. Uhum. Né? Eles precisam saber o que vai acontecer, o que está acontecendo, como é que as coisas vão Exatamente. ser, como é que é a rotina, né? Então, o imprevisível, até para nós adultos, traz muita insegurança, muitos medos. E a gente subestima demais a capacidade deles de sentarem, de escutar, de compartilharem os sentimentos, né? Diante de uma conversa dessa, olha, papai e mamãe decidiu isso, como é que você se sente? Quais são seus medos? Quais são suas dúvidas? O que você gostaria de saber sobre aquilo que vem daqui para frente? Porque se a gente está aberto a esclarecer essas dúvidas, a passar um clima de segurança, pode ser muito menos traumático a separação de um casamento ruim do que a manutenção dele. Sim, Né? é o que eu falo todos os dias. A grande questão é como a gente conduz isso com as crianças, né? E adolescentes. Exatamente, tem até uma cartilha, né, do governo. Qual que é o nome mesmo? Tem até um link Eu não dela. sei, eu recebi, cheguei a ler, mas eu não me lembro o nome. Eu não recebi li um ela PDF toda, tá? dela, Se eu falar pra você que eu li ela toda, eu vou estar mentindo. Eu não li ela toda, mas eu achei interessante. Para quem não tem acesso nenhum a um acompanhamento, né, psicológico nesse momento, eu achei bem interessante, porque lá fala como os pais devem conduzir os filhos nessa situação do divórcio. Para que, exatamente isso que você falou, que gere para essa criança pelo menos uma ideia de como que vai ser a vida dela a partir daquela separação. Porque senão fica um vazio na alma dessa pessoa, que depois, enquanto adulto, ela não encontra sentido em nada que ela faz. Ela está tentando suprir aquele buraco com os excessos. E não tinha necessidade de ter construído um buraco desse tamanho por conta de um divórcio, de um relacionamento que não estava dando certo. Eu falo isso nas minhas redes sociais todos os dias. Porque existe muita crença, né, de que filhos de pais separados são muito traumatizados. Aí eu te pergunto, mas será que eles são mais traumatizados do que os filhos de casais que não se respeitam, que se abusam, que se traem, que não tem comunicação, que o pai praticamente vai em casa só dormir, quando vai, que não tem diálogo? A criança tá vendo que tem alguma coisa errada ali. E aí tem os dois extremos, né? Ou ela vai se sentir extremamente insegura naquele ambiente, ou ela vai começar a achar que aquilo é normal e vai replicar isso no relacionamento dela. Eu tenho muito cliente assim. Meu marido não conversa comigo, meu marido não fala comigo. Não, mas tá tudo bem. Meu pai e minha mãe também não conversavam, eles não brigavam. Mas não brigavam por quê? Porque não tinha diálogo, não tinha troca de carinho, não tinha briga, mas também não tinha troca de carinho, não tinha conversa, não tinha um relacionamento de verdade, que eu penso que relacionamento é isso, né? Sim. E você aprender a relacionar no sentido de ter a responsabilidade que a criança está observando e filtrando aquilo o tempo todo. Então, envolver eles o quanto mais na situação, no caso do divórcio, eu penso que é a melhor saída. Para eles saírem dali menos feridos, menos traumatizados e com um pouco mais de segurança, porque fica tudo muito incerto, né? Eu me divorciei também e uma das coisas que eu falei com o pai deles quando eu fui me divorciar foi: eu não quero que mude nada na rotina das crianças. Então nós vamos continuar morando na mesma casa, andando no mesmo carro, eles vão continuar estudando no mesmo colégio. E eles vão... Não quero que... Porque essa mudança brusca, que muitas vezes no divórcio, alguns casais não conseguem manter a mesma rotina, também conta muito, né? Você vai, de repente, tira a criança do colégio, ela não mora mais naquela mesma casa, o padrão de vida que era assim, vai lá embaixo. Como lidar com isso, mano? Como fazer com que a criança sinta menos dor nisso? Vânia, nós vamos deixar essa pergunta pro próximo bloco. Ok. O que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Gente, próximo bloco, quinta-feira, às 19 horas, a Vânia vai responder a pergunta da Carol sobre como lidar com a pré-adolescência em caso de divórcio. Até a próxima. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar
a cada momento, meu destino na vida.